Quando nós falamos de expressões algébricas, como eu já disse, nós estamos falando de números e letras. O valor numérico de uma expressão, o que quer dizer isso? Quando substituímos as letras por números. Então eu tenho uma expressão algébrica, eu tenho aqui, por exemplo, x mais 10. Quando x for 5, qual o valor dessa expressão? Onde tem x, eu vou substituir por 5. Isso que é valor numérico de uma expressão. Então vamos lá. Aonde tem x eu coloco 5, repito o sinal, 10. 5 mais 10 é igual a 15. Então o valor numérico desta expressão, quando x for 5, é 15. Vamos para outra expressão. Eu tenho aqui a menos b. Quando a for 7 e o b for 3. Qual vai ser o valor dessa expressão numérica? Então vamos lá. O a vale 7 menos o b vale 3. 7 menos 3 é igual a 4. Então o valor numérico dessa expressão é 4. Quando o a vale 7 e o b vale 3. Agora temos 2x mais y. Qual o valor dessa expressão numérica quando x for 10 e o y for menos 2? Basta substituirmos esses valores na expressão. Então 2, toda vez que eu tenho um número e uma letra, entre eles existe a operação de multiplicação. É 2 vezes o valor do x. O valor do x então é 10, mais o valor do y que é menos 2. Quanto é 2 vezes 10? 20. Olha, os sinais aqui estão brigando, né? Preciso fazer a regra de sinal. Quando os sinais estão brigando e eles são diferentes, permanece o sinal de menos. E 20 menos 2 é igual a 18. Muito bem. A nossa última expressão, eu tenho x ao quadrado mais 2a, ou 2 vezes o valor do a, quando x for 3 e quando a for 1. X ao quadrado, o valor do x é 3, então vai ficar 3 ao quadrado, mais 2 vezes o valor do a, que é 1. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, não é? 3 vezes 3 é igual a 9, mais 2 vezes 1, 2. 9 mais 2 é igual a 11. Agora, nós vamos entender o que são monômios. Monômios são expressões com apenas um termo. Por exemplo, 12a, 2x ao quadrado, 4y, x quadrado y. Professor, mas aqui não tem dois termos? Não, eu considero um só. Eu tenho mais termos quando eu tenho um sinal de mais, um sinal de menos. Aí sim eu tenho dois termos. Mas aqui, como eu não tenho nenhuma operação de mais ou de menos, eu só tenho um termo. Agora, em um monômio, eu tenho o que eu chamo de coeficiente e o que eu chamo de parte literal. Coeficiente são os números e a parte literal são as letras. Então, no primeiro exemplo aqui, 12a, qual o coeficiente? 12. Qual a parte literal? A. No segundo exemplo, qual o coeficiente? 2. E qual a parte literal? X ao quadrado. No terceiro exemplo, o coeficiente é 4. É o número, o coeficiente é sempre o número que está acompanhando o monômio. E a parte literal é y. E aqui, quando eu não tenho número, então eu subentendo que é o 1. Então, o coeficiente aqui é o 1 e a parte literal são as letras. X ao quadrado, y ao cubo. Próximo exemplo, menos 7y. Qual é o coeficiente? Eu preciso lembrar do sinal, tá? Não posso esquecer. Menos 7. Qual a parte literal? Y. E o nosso último exemplo não tem número novamente. Toda vez que não tem número, eu entendo que é 1. Mas como aqui tem um sinal de menos, ele também deve aparecer aqui, ó. O meu coeficiente é menos 1 e a parte literal é b. O que são monômios semelhantes? Monômios semelhantes têm a mesma parte literal. Então vamos olhar para esses dois monômios. Olhem para as partes literais deles. A parte literal deste é x ao quadrado e a parte literal deste é x ao cubo. Eles são semelhantes? Não, não são semelhantes. Segundo exemplo, a parte literal é xy e a parte literal deste é xy também. Eles são semelhantes? Sim, são semelhantes. Terceiro exemplo, aqui a parte literal é ab ao quadrado e aqui é ab ao cubo. São semelhantes as partes literais? Não, são diferentes. Professor, mas o a e o b são iguais, mas o expoente é diferente e isso importa, isso é relevante. Tá ok? Se não forem idênticos, eles não são semelhantes. Quarto exemplo.
A parte literal desse monômio é a ao quadrado x ao cubo e deste é a ao quadrado x ao cubo. São semelhantes? Sim, são semelhantes. Quinto exemplo, a parte literal é bc e aqui a parte literal é b ao quadrado c. São semelhantes? Não são semelhantes. Nosso último exemplo, eu tenho como parte literal a, b e c, a vezes b vezes c, e aqui a vezes b vezes c também. Então as partes literais desses dois monômios são semelhantes, né? Então eu tenho monômios semelhantes. Então é sim. Bom, agora nós vamos ver a adição e a subtração de monômios. Eles têm que ter a mesma parte literal. Observe esses exemplos, todos eles têm a mesma parte literal. Vamos ao primeiro exemplo. Já que os dois têm a mesma parte literal, basta somar os seus coeficientes. Quanto é 4 mais 8? Não é 12? E aí eu repito a parte literal dos dois. Pensa em outra coisa. Pensa que você tem 4 laranjas, mais 8 laranjas. Você continua com 12 laranjas. Aqui nós temos 2A mais 10A. Então, ó, a parte literal é igual. Então eu somo os coeficientes. 2 mais 10, por coincidência, 12 também. Então fica 12A. Próximo, eu tenho x ao cubo como parte literal, x ao cubo como parte literal. Então eu posso fazer a subtração desses dois monômios. O coeficiente aqui é 10 e o desse daqui é menos 7. 10 menos 7 sobra 3x ao cubo. Novamente, a parte literal é igual. Então eu posso fazer a subtração. Aqui é 3 e aqui é menos 5. Quanto é 3 menos 5? Eu tenho 3 e eu devo 5. Vou ficar devendo 2. A ao quadrado B. No próximo, eu tenho 12 e eu devo 8. 12 menos 8 sobra 4. Repete a parte literal. No último exemplo, nós temos menos 2 mais 9. Eu devo 2, eu tenho 9. Com quanto eu vou ficar? 9 tira 2, sobra 7. YZ, ok? Simples, não é? Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Um abraço e até a próxima.